51:3. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Salmo 103, e o versículo 10. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Provérbios, capítulo 14, e a primeira parte do versículo 9. 14, e a parte A do versículo 9. Os loucos zombam do pecado. Pastor Melo, oramos. Nosso Deus e nosso Pai, em Tua presença, Senhor, nos colocamos mais esta vez, e agora, Senhor, Teu Filho, para nos transmitir a Tua palavra. Pai, estamos, Senhor, necessitados, Senhor, de ouvir a Tua voz. Usa o Teu Filho agora, ó Senhor, derrama a Tua unção sobre a vida dele, e fala aos nossos corações, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que Tu quer falar para a Tua igreja nesta noite. Assim nós te pedimos e te agradecemos e sempre. Amém. Pelos versículos que acabamos de ler, creio que os irmãos já sabem o que nós vamos estudar. Lendo esses versículos, esses textos, e enfatizando uma das palavras nos textos, a palavra pecado. E é isso que nós vamos falar sobre essa doutrina, a doutrina do pecado. Em teologia é chamada de amartiologia. Como é que vai explicar isso melhor? Nós estamos atravessando um problema de crise de desemprego, e algumas empresas, às vezes o sindicato não concorda, reduzindo o salário. Alguns aceitam, reduzindo o salário. É preferível ganhar um pouco menos do que perder o emprego. Então, esse está sendo é o que eles estão pensando: reduzir salário para poder manter o emprego, porque a situação não tem nenhuma luzinha no final do túnel. Alguns estão sendo demitidos, perdendo emprego, pessoas com a idade já avançada, vai procurar emprego aonde agora? Ou se submeteram a que o salário seja um pouco reduzido, para pelo menos continuar o emprego. Baseado nisso, salário. O salário do pecado nunca foi reduzido. O salário do pecado nunca foi reduzido. Deus me permitiu ontem falar numa escola bíblica em Piratininga com o pastor Celso e o pastor Edivaldo Nascimento, no Rio de Janeiro. Foi uma manhã muito abençoada. Ontem estivemos ministrando a palavra de Deus, e a mim coube 1 Coríntios 4:2. Martim Lutero,
Ele disse o seguinte: o pecado é como uma barra, reproduz e é preciso cortá-la continuamente. O pecado. Se o ser humano refletir em três coisas, o ser humano precisa refletir em três coisas, e ao refletir nessas três coisas, com certeza não vai cair nas garras do pecado. Quais são as três coisas que devemos refletir para não sermos vítimas, para não sermos prisioneiros, para não sermos acorrentados e escravos do pecado? Quais são as três coisas? De onde veio? De onde viste? De onde vieste? Para onde vais? E a terceira: a quem terás de prestar contas? Vou repetir. De onde viste? De onde vieste? Para onde vais? E a quem terá de prestar conta? Quem terá? A coisa mais fácil de confessar é o pecado do vizinho. A coisa mais fácil de confessar é o pecado do vizinho. As promessas do pecado são bonitas, lindas, belas, esplêndidas, mas o pagamento é cruel. O pagamento é cruel. Você não é um pecador porque peca, você peca porque é pecador. Oswaldo Smith: você não é um pecador porque peca, você peca porque é pecador. Esse versículo que acabamos de ler tem outros mais, mas eu só separei esses três para nós meditarmos. E eu começo perguntando: o que é pecado? Qual a origem do pecado? Será que nós herdamos uma natureza pecaminosa? Será que herdamos a culpa de Adão? A história da raça humana que se apresenta nas Escrituras, a única digna de crédito para falar sobre a história da humanidade, do homem, é as Escrituras. Então a história que nos apresenta as Escrituras é primordialmente o estado do homem no pecado e rebelião contra Deus. É uma história que revela-nos pecado, rebelião contra Deus, rebelião contra o plano redentor de Deus, de levar o homem de volta para Ele. É isso que está registrado na Bíblia. Esta é a história da raça humana. Eu já tenho dito aqui na igreja que existem duas classes de doutrinas: as doutrinas básicas e as doutrinas auxiliares, doutrinas fundamentais, doutrinas que dependemos dela para a salvação. Daí chamar-se doutrina básica. E a doutrina do pecado é uma delas. A
doutrina do pecado, a expiação, a doutrina da santificação, justificação. Uma doutrina auxiliar, mas não é? Por isso, por ser auxiliar, não é importante, não é importante. A doutrina do batismo com o Espírito Santo. Por quê? Porque só é batizado quem é salvo. A doutrina básica da salvação depende-se dela para ser salvo. Dependemos dela para ser salvo. Já a doutrina do batismo com o Espírito Santo é um revestimento. Só quem recebe é quem é salvo. É uma doutrina chamada auxiliar. A doutrina dos dons espirituais. Mas a doutrina mais importante para o crente, aí é que eu quero dizer para os irmãos, uma doutrina importantíssima para o crente é a doutrina do pecado. Vou repetir. Uma doutrina mais importante para o crente é a doutrina do pecado. Mas por que ela se reveste numa importância tão grande assim, pastor Adilson? Porque ela é importantíssima. O senhor coloca no superlativo para o cristão. Vai morrer? Porque você compreendendo a doutrina do pecado, ela vai trazer luz, ela vai trazer conhecimento sobre as demais doutrinas fundamentais da palavra de Deus. Conhecendo essa doutrina básica, conhecendo e relacionando intimamente com ela, tendo cuidado dela, a do pecado impõe-se para nós com uma grande necessidade de compreender, de conhecer e de mantê-la sob vigilância. Compreendendo bem a doutrina do pecado, você vai conhecer as outras doutrinas básicas, como a doutrina da expiação, da redenção. Sabe qual é uma outra doutrina que você, conhecendo bem a doutrina do pecado, você vai cair de joelho e agradecer muito a Deus concernente à doutrina da adoção. Conhecendo a doutrina do pecado e vendo a importância que é, você vai olhar quem você era ontem, quem você é hoje. Hoje você é filho de Deus. Ontem você era inimigo de Deus. Hoje você está na família de Deus. Então, conhecendo o que é que nos impedia de pertencermos à família de Deus? O pecado. O pecado faz separação. O pecado nos separa de Deus. O pecado nos afasta. Eu escuto uma coisinha só, guarda isso. Ou Deus nos afasta do pecado, ou o pecado nos afasta de Deus. É o que o pecado fazia, e ele para e continua fazendo. Então, o crente precisa conhecer essas verdades. Verdade que nós não estamos mais nos preocupando em trazer para a igreja, que às vezes se fala no sentido genérico, mas precisamos trazer esse assunto, essa doutrina tão importante da palavra de Deus, para eu vou levar alguns cultos. Eu pretendo levar alguns cultos, trazendo este assunto para os irmãos, esmiuçar. Isso é bom, porque hoje ninguém está parando para pensar no pecado. E escute,
Eu estou já de cabelo branco, já repetindo aqui para os irmãos, que o pecado não morre. Nós é que morremos para o pecado. E há um aviso tão solene. Há pouco tempo eu falei aqui, numa dessas nossos cultos, os avisos para os crentes. E, para que possamos saber e valorizar a nossa filiação, precisamos conhecer esta doutrina e ao aviso bíblico que o pecado está nos rodeando, hein? Ó, o pecado está nos rodeando como um leão, procurando quem vai tragar. Então o crente precisa conhecer estas verdades, a realidade do pecado. Nós não morremos não, o pecado não morre não, nós é que morremos para o pecado. Então, compreendendo essa doutrina, a doutrina do pecado, nós vamos conhecer, vejam bem, conhecendo a doutrina do pecado, agora você vai conhecer a doutrina do homem, a doutrina da salvação, a doutrina da adoção, justificação, santificação. Então você vai tudo, porque você conheceu a doutrina do pecado, ela vai jogar luz, ela vai ampliar, ela vai melhorar, ela prepara o nosso intelecto para conhecermos as demais doutrinas e valorizarmos mais. A ideia que nós temos do pecado vai determinar a ideia que temos da salvação. Entenderam? A ideia que nós temos do pecado vai determinar a ideia que nós temos da salvação. Se você não tem uma ideia do pecado, o pecado, você vai ter uma ideia da salvação também relativa. Se você não tem uma boa compreensão da doutrina do pecado, então a salvação você também não vai ter um bom conhecimento. Você não vai valorizar a doutrina da salvação. Então, errar concernente à doutrina da salvação é também errar na salvação. Vou repetir: errar concernente ao conhecimento da doutrina da salvação é também errar na doutrina da salvação. Um exemplo: pessoas lá que julgam que o pecado é um meio que aparece, vive e vem e desaparece. O homem vive e daqui a um pouco desaparece o pecado, porque daqui a um pouco vai trabalhar, melhorar o meio e vai melhorar, livrar-se do pecado, e o pecado vai desaparecer. Se assim fosse, nós não necessitaríamos de um Salvador. Se assim fosse, Jesus não precisava ter vindo ao mundo da sua vida para nos salvar. Mas isso não é assim. Se assim fosse, dinheiro e boa vontade poderiam salvar a humanidade neste caso. Sabemos que não é assim. Não é assim. E esses homens ricos que são donos da terra,
comprariam a salvação. Mas não é assim, não é assim. Outros acham que o pecado é uma ignorância. Os homens pecam porque não conhecem uma coisa melhor. Uma coisa melhor é o pecado oriundo da ignorância. Se assim fosse, a educação salvaria a raça humana. Se assim fosse. Muito bem. E o apóstolo São Paulo, escrevendo a Epístola aos Romanos, no capítulo 3, e todos pecaram, não só contra Deus, mas também contra a luz, que pode trazer esclarecimento contra o pecado. A palavra pecado ocorre no texto sagrado aproximadamente 440 vezes. Então você veja a importância que Deus dá para conhecermos este assunto. Ele permitiu colocar no seu livro, como um aviso sobre o pecado, 440 vezes. Que Deus maravilhoso, esse é o nosso, não é, meus irmãos? Então, esse termo, amartiologia, é uma palavra grega. Amartia significa pecado. Amartia significa pecado, logo quer dizer tratado. Isso significa, amartiologia é um estudo, é um tratado sobre o pecado. O pecado é uma das mais cruéis realidades do mundo que nos rodeia. O pecado é uma das mais cruéis realidades que nos rodeia e é impossível ignorá-lo. Por causa do pecado, como resultado do pecado, os homens padecem dores, enfermidades, angústias, condenação e morte. O célebre pregador afirmou: o pecado é a maior mancha do mundo. Então, essa palavra introdutória sobre o pecado. Agora passa aqui no segundo ponto, a origem do pecado. Ensina-nos a Bíblia que o homem foi feito, então, o livro de Gênesis, o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Gênesis capítulo 1 e versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Esta semelhança do homem com Deus tem duas significações a saber: uma natural e uma moral. Uma natural e uma moral. A semelhança natural entende-se por semelhança natural que o homem foi criado com os mesmos poderes pessoais que constituem a personalidade de Deus. Isto é uma pessoa, Deus é uma pessoa, e o homem também foi criado como uma pessoa. Há uma diferença aí: Deus é uma pessoa divina. Há uma diferença: Deus é uma pessoa divina, ao passo que o homem é uma pessoa humana. Os poderes que constituem essas pessoas, escute agora, os poderes que constituem essas pessoas são o poder de pensar, o poder de querer, o poder de amar, o poder de conhecer a si mesmo, de dirigir-se a si mesmo. Por isso, quando se fala na semelhança natural que há entre o homem e Deus, afirma-se que o homem tem os mesmos poderes que constituem a personalidade de Deus. Deus é espírito, uma pessoa infinita. O homem é espírito e pessoa humana infinita. Humana infinita. Importa, porém, meus
prezados irmãos, saber que Deus e o homem não são semelhantes quanto às suas naturezas, porque a natureza de Deus é divina, a do homem é humana. Porém, são poderes que constituem as personalidades. Então, semelhança natural, semelhança moral. Além da semelhança natural que nós acabamos de falar, existe também que o homem foi criado moralmente semelhante a Deus. O que significa isso? Moralmente semelhante a Deus. O que significa isso? Significa, meus irmãos, o seguinte: o caráter do homem era semelhante ao caráter de Deus, porque todos os poderes voltavam-se para Deus. Como as raízes da planta procuram aprofundar-se no solo e depois voltam-se para o solo, assim também o homem procurava voltar-se para Deus. O Salmo 42, versículo 1, o salmista diz assim: assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira por ti a minha alma, por ti, ó Deus. A disposição da alma do homem quando foi criada era boa, era boa. O homem foi criado moralmente semelhante a Deus, voltar-se para Deus, para Deus. Por isso, meus irmãos, que nós estamos diante deste problema da origem do pecado. Como é que o pecado se originou na natureza do homem? Como é que o pecado chegou lá para manchar uma natureza semelhante a de Deus? Como foi que as raízes do pecado chegaram para lá? Como é que foi? A Bíblia ensina, meus pesados, que o homem deixou então o pecado mentiu. O homem abusou da sua liberdade, como dos seus poderes pessoais. Ele escolheu o mal e rejeitou o bem. É isso que nós aprendemos aqui. Segundo as condições em que o homem foi criado, era de se esperar que o homem escolhesse o bem. Pelas condições em que ele foi criado, esperaria que ele escolhesse o bem. A tendência era esta, era uma coisa normal, uma coisa natural, escolher o bem. Mas ao invés disso, o homem, com grande e geral desapontamento, fez uma escolha contrária. Deus fez o máximo que era possível. Deus abençoou, Deus fez tudo isso. Deus colocou num lugar apropriado para manter uma comunhão com Ele. Mas o homem escolheu. A livre escolha deliberada do homem originou-se o pecado, como o apóstolo Paulo escreve aos Romanos capítulo 5, versículo 12. Mas existe, então, meus pesados irmãos, conhecendo a semelhança natural e a semelhança moral. Existem especulações humanas sobre o pecado. Nós não podemos ignorar, desconhecer que existem especulações humanas que afirmam em torno do problema do pecado que não tem nenhum significado. Especulações que não têm nenhum significado. O único manual de crédito e deve ser desejado por nós é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. É esse o único manual recomendado e digno de aceitação. A Bíblia, a palavra de Deus. A Bíblia não lança muita luz sobre o pecado, mas sobre a origem dele. Mas temos algumas verdades claras no texto sagrado. Uma coisa que eu quero dizer aos irmãos, que o pecado é anterior ao homem. Havendo falar que o pecado chegou lá no jardim, mas o pecado é anterior ao homem. Se o pecado é anterior ao homem, de onde vem o pecado? Como o pecado entrou no universo?
afirmar claramente, meus irmãos, que o pecado, Deus não pecou e não deve ser culpado pelo pecado. Sabe por que eu estou trazendo esse assunto para os irmãos? Eu tenho acompanhado um programa de entrevista. Ele começa tarde, depois de 11 horas da noite. E às vezes eu não vou até o tempo, porque aí dá sono, passa de meia-noite. Ele tem levado algumas pessoas lá. Ele tem falado sobre o pecado. Alguns dizem que Deus teve culpa do pecado. Porque se Deus é santo, é poderoso, Ele poderia evitar tudo isso. Então ele vem defendendo essa linha. Que Deus, como poderoso, como o grande, o único, Ele teria como evitar o pecado. E veio o outro, defende a liberdade que Deus deu ao homem. Um defende que usa os textos falando sobre o poder de Deus, sobre o poder de Deus, e coloca o poder de Deus então como subjugando o homem. E outro vem numa linha dizendo que Deus deu liberdade ao homem. Muito bem. Então eu quero dizer aos irmãos que Deus não é culpado do pecado. Deus não pecou. E não pecou e não é culpado do pecado. Não, senhor, não é culpado do pecado. Não é culpado. Quem pecou? Os anjos. Os anjos que pecaram. Tanto os homens, o homem que pecou e os anjos que pecaram. Nos dois casos, do homem e dos anjos, foi uma escolha intencional e voluntária. Intencional e voluntária. Culpar a Deus pelo pecado é blasfemar contra o caráter de Deus. Sim, não temos dúvida disso, é blasfemar. Diz Deuteronômio capítulo 32. Vamos ver o que diz Deuteronômio 32, no versículo 4. Vamos ver o que diz Deuteronômio 32 e 4. Diz-nos assim a palavra de Deus: Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízo são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Justo e reto é. Justo e reto é. Amém? Então Deus não tem nenhuma culpa, meus irmãos. Deus não tem culpa. A fidelidade de Deus, não há nele injustiça. Em Gênesis capítulo 18, versículo 28 e 25, Abraão pergunta com a verdade e força das palavras: não fará justiça o juiz de toda a terra? Gênesis 18 e 25. No livro de Jó 34, versículo 10, ele diz: longe de Deus praticar a perversidade e do Todo-Poderoso cometer injustiça. De fato, meus queridos irmãos, é impossível sequer pensar que Deus faça injustiça. São Tiago, no capítulo 1 do Novo Testamento, versículo 13, ele diz: Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. São Tiago 1 e 13. O pecado na Bíblia aparece na pessoa de Satanás e dos anjos caídos. Você tem uma boa referência em Ezequiel 28, 13 a 17, é Isaías, capítulo 14. Satanás foi o primeiro pecador. 1 João 3 e 8. Quero dizer aos irmãos, não é correto afirmar que Deus é o autor do pecado. Por favor, quando você ouvir isso,
quando permitido. A ideia mais aceitável concernente ao livro do pecado localiza-se inicialmente no mundo angelical. Deus criou os anjos bons, puros e perfeitos. Mas o orgulho, nascido no coração de Lúcifer, levou a expelir a semente do pecado que atingiu uma terça parte dos anjos, quais foram com ele expulsos do céu. Você pode ler isso em Gênesis capítulo 1, 31 e vai por aí afora, mas algumas referências. A introdução do pecado no mundo está escrito no livro de Gênesis capítulo 3. O capítulo 3 registra-nos para nós a chegada, a introdução do pecado no mundo. É difícil entender, é difícil explicar essa origem. Pecado é um dos mais vivos fenômenos da vida humana, porém um dos mais comuns. Nosso primeiro pai Adão abusou da liberdade e dos poderes pessoais que Deus lhe otorgou. Adão voluntariamente rejeitou o bem e apegou-se ao mal. Foi uma escolha espontânea, deliberada e consciente. Como resultado, todos nós fomos atingidos pelo pecado. Alguns resultados trágicos do pecado ao primeiro casal. Resultados trágicos do pecado ao primeiro casal. Imediatamente o casal perdeu o imediato jardim de Deus, a presença de Deus, a glória de Deus, a comunhão com Deus. Foi de imediato. Perdeu o jardim, a presença, a glória e a comunhão com Deus. Houve imediatamente um efeito moral sobre a consequência do pecado. O homem pecou e logo chegou. A alma humana se viu atingida num estado de depravação. Nós temos aqui também o tentador. Diz a Bíblia que a serpente, está no livro de Gênesis, era mais astuta do que todos os outros animais. Gênesis capítulo 3, e versículo 1. Não somente era astuta, mas segundo alguns, possivelmente tinha muita beleza, mais beleza do que os outros animais. Satanás não usaria um instrumento desprezível, sem atração, para a perpetração do pecado do seu filho. Agora, observe a maldição divina. Veja o que aconteceu. A maldição divina reduziu a serpente do que ela é hoje, o animal abjeto. O animal que causa nojo, o animal repugnância. Foi a sentença divina sobre a serpente, a maldição divina. Alguns comentadores creem que ela andava erecta e não de rato como agora, e que tinha a faculdade da palavra articulada. Isso talvez seja exagero. Na maldição que Deus pronunciou contra ela, foi condenada a andar sobre o seu ventre, o que parece favorecer a ideia que antes era erécta. Na Bíblia, ela é descrita de 3 formas: animal venenoso, símbolo de Satanás e símbolo de malícia. A serpente na Bíblia, ela tem 3 formas: animal venenoso, símbolo de Satanás e símbolo da malícia. Meus prezados irmãos, Satanás trabalha por meio de agentes. É bom que gravemos isso. Satanás trabalha por meio de agentes.
trazer a memória dos irmãos, lembrem-se do apóstolo Pedro, quando Pedro, embora sem má intenção, procurou dissuadir seu mestre da senda do Calvário. Estão lembrados? Jesus olhou para Pedro e disse: para trás de mim, Satanás. Mateus 16, 22, 23. Neste caso aqui de Pedro, Satanás trabalhou por meio de um dos amigos de Jesus. E Noé empregou a serpente, uma criatura da qual Eva não desconfiava. De pé, por favor. Eu vou dar para os irmãos, antes de nós orarmos, alguns conceitos, algumas definições do pecado. Primeiro, o pecado é separação. O homem separado de Deus e o homem separado do homem. O pecado, uma definição: o que é pecado? É separação. Separa-o de Deus e separa o homem do homem. Será que a gente não está vendo isso aí? O homem inimigo do homem. O homem inimigo, o homem não tem comunhão com o homem. Isso é pecado. Separar de Deus e separar do homem. O pecado é uma situação de trevas, a ignorância de Deus. Deus é a luz perfeita. E o pecado ignora, o pecado leva o homem a ignorar. Ele leva o homem a uma situação de trevas. O pecado é ofensa contra Deus. O pecado é afastamento do padrão divino. Aqui a gente ficaria horas estudando sobre o padrão divino. O padrão divino para a família. Deus criou a família. Deus tem compromisso com a família. Paz no Senhor. Veja, irmão, veja o que o pecado faz. Veja o que o pecado produz. Ontem inaugurou uma igreja chamada de cristã de homossexuais. Ali pode vir, permanecer e ficar. Queridos irmãos, veja que ponto o pecado leva o homem. Inaugurou ontem. Já tem mais de 3 mil membros. Inaugurou ontem. O pecado está afastando do padrão divino. O homem fica o pecado certo. Leva o homem para o afastamento do padrão. Está tão claro na Bíblia, que Deus criou macho e fêmea, Deus criou a família. Mas Satanás quer destruir as famílias. Lá já estão todas nas mãos dele. Ele agora tem um arraial chamado evangélico para pressionar as famílias. E agora, uma carta à igreja cristã, sem fazer distinção de sexo, onde todos serão bem-vindos, onde todos terão oportunidade. E traz uma mulher que foi grande, ela era, e tem uma, oh meus irmãos, essa mulher tem uma disposição e conhecimento para falar, mas ela fez um estado tão grande em Boston, Estados Unidos, fez uma tragédia lá, e está aí pregando, e ela faz parte dessa igreja que inaugurou ontem. O pecado, afastamento, é esse o padrão divino? É esse o padrão que Deus deixou para nós? É esse o padrão de Deus para o mundo? É esse o padrão de Deus para a igreja?
O pecado há uma perversão do pecado na personalidade, natureza e ideal. O pecado é o pior tipo de poluição. O pecado é o pior tipo de poluição. Falar em poluição, se alguém hoje pela manhã assistiu o noticiário de Jerusalém, tempestade de areia, vento, e a autoridade pediu para ninguém estar na rua, não fazer nem exercício físico, e mostrou, não podia nem se viajar. Assim como existe cerração, os aviões não podem sair. Eu cheguei em Manaus, ia apanhar um avião meia-noite. O avião foi sair quase 4 horas da manhã, e caiu uma cerração, e não podia levantar voo, não podia decolar. E Manaus, imagine agora no sul do Brasil. E hoje eu tomei conhecimento lá em Jerusalém, uma tempestade de areia. Mas o pecado é a pior poluição. O pecado escraviza. O que é mais grave, meus prezados irmãos? Os homens estão preferindo a escravidão do pecado do que a libertação que Cristo Jesus nos traz. Mas eu pergunto nesta noite: quantos libertos do pecado estão aqui? Você pode ser grato a Deus por esta liberdade? Irmãos, Jesus nos libertou. Glória a Jesus, aleluia. Fomos libertos da escravidão. Libertos da escravidão, sabe para quê? Para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Libertos da escravidão para servir o Deus vivo e verdadeiro e estará no céu aquele que nos libertou e aquele que nos livra da ira futura, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Aleluia, hoje estamos libertos nesta noite. Hoje estamos libertos. Você é liberto. Você pode agradecer a Jesus. Você é liberto. Você pode dar glória a Deus. Você é liberto. Você pode glorificar o nome de Jesus. Você é liberto. Olha para teus pés agora. Olha para os teus pés. As correntes foram quebradas. Você não tem mais corrente te prendendo. Você agora não tem mais seus pés no pântano, mas seus pés sobre a rocha. Na rocha eterna, firmando estou eu e tenho a grande salvação. Pastor, Fernando, eu venho orar. Aleluia, aleluia, aleluia. E liberta, todo mundo está de pular, porque Jesus nos libertou. O sangue de Jesus Cristo nos purificou de todo pecado. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia! 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 Pastor, o negócio está convocando os coristas para amanhã. Não faltem. O Marcelo também pede para avisar os varões. Amanhã. Aleluia. Adriana Lucena, que pede orações por sua prima. O nome dela é Cristiana. Tentou suicídio. Mora em Vassoura. Portador do quê? Diz o que o pecado faz. Tentou suicídio. Mora em Vassoura. Portador do vírus do HIV. Com AIDS. E canjeia para completar. Descobriu que está com câncer. Tentou suicídio. A família correu para o hospital. Foi feita uma lavagem estomacal. Agora vamos orar para ele salvar. Ela tem 2 filhos. E ainda pequena. O Senhor vai apresentar esse pedido ao Senhor. Aleluia. Liberta. Liberta. É isso aqui, ó. É isso aqui, ó. Uma criatura de Deus. A que ponto chega? Até mesmo que o pecado fez. E mandar glória a Jesus, porque você está livre disso. E mandar glória a Jesus, porque você não é mais escravo. E mandar glória a Jesus. Você não é mais escravo. Não somos mais escravos. Aleluia. Senhor nosso Deus, nosso Pai, primeiramente queremos te agradecer porque somos
sangue de Jesus. Senhor, queremos te agradecer, nós não temos palavras. Muito obrigado, Senhor, porque o pecado não tem mais domínio sobre as nossas vidas. Senhor, colocamos diante de ti, nas tuas mãos, a vida desta moça, desta jovem chamada Cristiane. Senhor, que tentou o suicídio ontem, Pai, em nome de Jesus, Pai. Sabemos que diante a medicina, Senhor, diante os prognósticos, diagnósticos médicos, ó Deus, não há solução para essa moça, mas nós cremos na tua palavra, no teu evangelho transformador, curador, ó Deus, libertador. Colocamos essa moça nas tuas mãos, salva ela, Deus, salva a sua família, que ela possa sentir esperança no seu coração, brotando novamente, ó Deus. Ajude-a, Senhor, abençoe também a cada um de nós, que possamos guardar nos nossos corações esta palavra, que possamos a cada dia, ó Deus, sermos também propagadores de libertação para aqueles que ainda não são, e que em tudo teu nome seja glorificado em Cristo Jesus. Amém. Inclinemos nossa cabeça para a bênção apostólica. Vou pedir ao pastor Ziel, vem aqui cantar a bênção apostólica. Paz do Senhor, igreja. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, as doces e confortadoras promessas do Santo Espírito estejam para com todos aqueles que amam e aguardam a vida do nosso Senhor Jesus. E toda a igreja diz comigo, amém.